Olá pessoal, vamos a mais uma continuidade para o nosso curso, de fundos imobiliários, continuando o que nós estávamos vendo aí anteriormente sobre FIs de papel, né? Hoje nós vamos estar trabalhando com a seguinte pergunta: posso comprar o que paga maior dividendo? Daí, em cima dessa pergunta, nós vamos discorrer aí o que você tem que estar observando para ter uma noção se no futuro aquele fundo imobiliário ele tende a continuar pagando aqueles dividendos, o que pode alterar, porque é diferente, né, o fundo de papel com o fundo de tijolo que nós tínhamos visto anteriormente. Daí, curtam aí o vídeo, né, para auxiliar na propagação desse conteúdo, auxiliar no algoritmo aí do YouTube para estar divulgando para mais pessoas, de acordo com a quantidade de curtidas, né, e a quantidade de inscritos aí que ele vai dar uma relevância aí para o nosso conteúdo. Então, estejam aí curtindo e se inscrevendo no canal. Vamos lá. Primeiramente, né? E depende dos ativos que a carteira vai ter. Você não pode simplesmente estar observando se o dividendo que um fundo paga ele é alto ou baixo. Muitas das vezes ele pode estar pagando uma característica não recorrente, por exemplo, a venda de um imóvel. Então, você pode estar recebendo os dividendos, mas futuramente o valor da cota pode estar reduzindo. Então, você tem que analisar aí nos relatórios mensais do CRI também. Ele pode ter aí saído de uma posição e ao invés de estar reinvestindo ela, pode estar liberando essa posição aí para os seus acionistas, os seus cotistas, né? Daí, então, você tem que estar observando essas características. Nós vamos estar localizando isso aí nas próximas aulas, nos demonstrativos mensais dos fundos imobiliários. Então, qual o melhor tipo de ativo que um fundo pode ter para pagar mais dividendos? Daí você vai ter que analisar de acordo com o momento econômico que você vai estar passando, né? Porque os ativos de um fundo imobiliário, eles vão ter duas características principais, apesar da primeira não existir muito, porque é a pré-fixada. A segunda é a pós-fixada. A maioria dos ativos, ele tem características pós-fixadas. O que vai ser isso, né? Uma carteira que ela é pré-fixada é que ela recebe uma quantidade de rendimento fixa. Vai ser 5% ao ano, 8% ao ano, alguma característica assim. E nos fundos imobiliários, normalmente é atrelado a uma taxa, né? Por exemplo, a inflação, o CDI, como nós podemos ver aqui, né? Índices de inflação e o CDI. O CDI, normalmente, ele vai render bem próximo da taxa Selic. Então, você dá para ter uma ideia de quanto que ele vale através da taxa Selic. Isso daqui é pós-fixada por quê? Porque se o CDI aumenta, os seus rendimentos também aumentam. Se a inflação, qualquer uma das duas, aumentam, a inflação também aumenta. Daí você tem que entender o quê? Aonde que esses valores, em média, eles estão e para onde eles tenderiam a estar. A inflação, se ela já estiver muito elevada, significa que vai ter possivelmente um aumento da taxa Selic, porque a taxa Selic ela tenta controlar a inflação. Daí, então, a inflação nos próximos meses ela pode começar a reduzir, dar resultados cada vez mais inferiores. E nisso nós temos os valores máximos em média que a gente encontra no mercado. Normalmente, nos últimos anos, você vai encontrar o IPCA variando de 2 a 8%. Normalmente, se tiver valores altos, você pode esperar que a Selic vai aumentar, ou logo o CDI também vai aumentar, e o IPCA vai tender a reduzir. Porque então nós entramos numa crise muito grande, igual na época de inflações altas que nós tivemos aí em 1960, 1980, até ali na época do Fernando Henrique, né? Que com a inserção do real, né, conseguiu controlar aí relativamente bem a inflação. Daí o IGPM, ele é um índice que ele é muito mais volátil. Ele sobe muito mais rápido e também desce muito mais rápido. Daí, então, se você tiver
observando que a carteira tem mais exposição no IGPM, você tem que estar esperando que a inflação nos próximos meses suba consistentemente. E nesse patamar, se o IGPM tiver muito acima de 12%, igual agora está em 30%, você vai conseguir perceber que isso daí nos próximos meses tendem a reduzir, podendo a chegar mês aí que tem valor até negativo, de acordo com como que vai ser estabelecido aí as regras, né, da Selic, de taxação, de tudo mais. Daí uma parte ótima para você ter uma previsão disso daqui é o relatório Focus do Banco Central. Eles fazem a previsão para os próximos anos de quanto que eles acham que tende a chegar o IPCA, o IGPM, a taxa Selic, e em cima disso daí dá para você saber quais que são os panoramas que você vai entrar do fundo imobiliário. Se é mais interessante você estar entrando em um que está mais exposto à inflação, em um que está mais exposto em Selic, se a Selic vai manter estável e a inflação vai tender a cair nos próximos meses, dá para você ter uma ideia muito boa a partir dele. Então vamos lá, né? Quais são os cenários? Você pode analisar praticamente dois cenários, aonde é um cenário que a Selic e o IPCA têm uma tendência de baixa, ou seja, eles estão caindo, e um cenário onde a Selic e o IPCA têm uma tendência de alta. E dentro desse cenário, você tem que observar o curto prazo e o longo prazo. Se você tem um cenário no curto prazo onde a tendência dos dois são de baixa, você tem que os dividendos, não é o dividend yield, tá? São os dividendos, valor em real. Eles tendem a ficar reduzidos. Isso daí no curto prazo por causa delas serem pós-fixadas. Se ela é pré-fixada, ela tende a se permanecer neutra no curto prazo, apesar de não ter muitas características de pós-fixada nos fundos imobiliários nossos, né? Se você tem uma tendência de alta da Selic e do IPCA, você tem uma tendência a pagar mais dividendos no pós-fixada, certo? Você tende a que aqueles fundos paguem mais no curto prazo. É igual a gente vai ver um caso posteriormente, onde o IGPM aumentou muito, eles receberam uma quantia maior. E quando o IGPM caiu, o valor pago pelo fundo, quando o IGPM ficou negativo, foi um pouquinho menor. Isso daí dá uma ideia para vocês do que pode acontecer nos períodos futuros, né? E no longo prazo? No longo prazo, os dois vão ser iguais, né? Porque todos os contratos, né, são CRIs, LCIs, eles vencem. E daí você tem que fazer novos contratos. Nesses novos contratos, a Selic, nesse caso aqui, e o IPCA vão estar mais baixos, né, se eles estão numa tendência de baixa. Logo, esses novos contratos vão ter um juros menor. Então, você vai ter uma remuneração menor. Se a Selic e o IPCA tem uma tendência de alta, você tem que, no longo prazo, né, eles vão apresentar um rendimento maior também. Mas esse rendimento é maior ou menor, pode ser questões de 1%, de 0,5%. Não necessariamente vai ser um contrato que vai cair de 10% que ele está pagando para 3%. Não necessariamente é um valor tão abrupto assim, uma discordância tão abrupta dos resultados. Normalmente eles vão tentar buscar o que paga mais, né? Como que você encontra isso daí na sua carteira, né? Porque a gente já viu que o que importa é o IPCA, o IGPM, esse GPDI ele é próximo do GPM, uma porcentagem do CDI e o CDI+, né? Que é uma rentabilidade do CDI mais uma proporção. Esses valores, eles vão normalmente vir numa tabela como essa, num gráfico de rosca, né, como esse daqui, e vão ter as porcentagens, por exemplo, IPCA azul claro. IPCA, você tem que todos esses ativos que tem na carteira, 27% rende de acordo com o IPCA. Ou seja, se o IPCA subir, nós temos que esse valor vai subir. Se o IGPM e o GPDI subirem, você tem que essa porcentagem de 11% e 1% de tudo que está alocado ali, ele vai subir de acordo com esses dois parâmetros. Esses dois parâmetros eles são muito mais voláteis.
Ou seja, eles podem subir muito e eles também podem cair muito, ficando negativo. Então, se você tem uma perspectiva de que as inflações vão piorar sucessivamente, igual aconteceu agora no período de crise, você tem que esses parâmetros podem elevar a sua rentabilidade. Agora, se você pensa que a Selic está subindo e pode acontecer das inflações reduzirem, o IGPM e o GPDI na sua carteira, ele pode resultar em um decréscimo negativo. Ele pode apresentar ali um IGPM de menos 1%, por exemplo. Menos 1%, isso vai impactar também no seu rendimento mensal. Daí, então, o IGPM, ele te dá, na subida, um resultado muito bom, porque ele é muito volátil, e o IGPM na descida, ele vai te trazer um resultado que pode se tornar ruim para seus dividendos, porque ele é muito volátil e pode ficar em valores negativos. O IPCA, ele dá um fator com inércia, ele começa a crescer devagarzinho, mas ele tende a continuar estável naquele mesmo percurso. Então, uma carteira exposta em IPCA, ela não vai subir muito, mas quando ela começa a subir, igual já o IPCA está subindo nesse período, ele tende a continuar, a preservar aquele IPCA mais alto, porque daí tem vários fatores que aumentam, né, a inflação do país. Então isso aí vai em cascata, preservando o IPCA num parâmetro alto. Logo, daí você vai ter o aumento, né, da Selic para tentar controlar esses fatores. Então, daí você pode observar que uma rentabilidade em CDI+, o CDI porcentagem normalmente são ativos que estão em caixa. Eles não estão realmente alocados ali em um CRI, um LCI. Eles vão estar em caixa. Normalmente vai ser essa porcentagem aqui, ó. Vocês podem observar aqui, ó, e tem uma porcentagemzinha que é bem próxima dos ativos que estão em caixa, que é FI, é renda fixa, né? Fundos de renda fixa. E daí eles vão alocar ali na hora que eles encontrarem algum CRI, LCI com juros bons, né? Eles não vão sair comprando a qualquer momento, eles têm uma gerência para isso. Daí então você pode observar que esse CDI agora, nesse momento, ele está aumentando, porque ele cresce quando a Selic cresce. E a Selic, a projeção para 2021 final e até 2022 é chegar ali próximo dos 7. Então isso daqui você pode esperar que esse CDI vá aumentando consecutivamente todos os meses até chegar em 7%. Então você sabe que o IPCA e o IGPM, quando esse CDI começar a aumentar muito, eles vão tender a cair. Então você sabe que esse daqui agora tende a subir e esses daqui possivelmente tendem a cair. A não ser que tenha, por exemplo, crise nas hidrelétricas, né, que acabam por inflacionar todos os produtos, porque daí a tarifa vai ficar mais cara por causa que tem que pagar o acionamento aí de algumas geradoras de energia por combustão, né, de combustível fóssil, e daí isso aí torna mais caro. Daí logo isso daí poderia levar à inflação. Então nos meses seguintes você teria aí uma preservação da inflação mais alta. Mas daí você consecutivamente teria que ter um aumento aí do CDI, né, para tentar fazer essas inflações descerem. E os fundos imobiliários, né, são fundos que esse fundo aqui compra para tentar extrair alguma característica que ele não observa, né? Porque para você analisar os CRIs, você tem que ter pessoas capacitadas naqueles tipos de CRI. Tem CRIs aí para empréstimo para moradia, tem CRIs para empréstimo para construção de escritórios, tem CRIs para construção de lajes corporativas, tem CRIs para vários tipos de coisas. Então você tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso. Então, se você não atua, por exemplo, no setor de construção de escritórios, ou então de shoppings, daí você vai lá e compra FIs que você acha que tem uma gestão robusta nesse sentido, né? Que vai ter um crescimento robusto e você não precisa contratar pessoas para estudar os CRIs daquele segmento. Então, esses FIs que vêm dentro dos fundos de papel é relacionado com isso. É uma diversificação em setores que o fundo de papel não atua. Nesse caso daí, ele representa, né, 27% nesse período. O CDI representa 19%. Outra forma que eles apresentam, né, é ver essa diversificação por setores, né? Eles têm aí
10% governo federal, shopping center 2%, metalúrgica 1%, 19% em papel, real estate 51%, varejo 5%, logística 3%. E aqui nós temos a mesma representação da rosquinha lá, né? Essa rosquinha anterior aqui, ela é representada da mesma forma aqui. Temos as porcentagens e a porcentagem média de rendimento que dá para os títulos que são atrelados ao IPCA, que são indexados pelo GPM, GPDI, porcentagem desse, e dos fundos imobiliários ele não tem uma porcentagem fixa, né, de rendimento. Eles vão estar oscilando de acordo com os rendimentos que os outros fundos imobiliários que eles investem tá pagando. Daí não dá para fixar perfeitamente. Esses aqui, por ser renda fixa, né, por ser mais estável, consegue ter uma taxa média anual de retorno. Em cima disso, então, você tem aqui, né, quanto que está do patrimônio que vai render de acordo com o IPCA, o GPM, o GPDI, o CDI. Então você sabe que se por um acaso o IPCA subir muito mais do que os outros, esse patrimônio aqui ele tende a pagar mais dividendos, né? Se você pega um fundo imobiliário que a maioria dele é atrelada ao CDI, e você sabe que o CDI, a taxa Selic vai continuar fixa, então ou reduzindo, você sabe que esse fundo imobiliário não tende a pagar mais dividendos, né? Mais rendimentos mensais. Por quê? Porque o CDI ele está atrelado à Selic. A Selic caindo, o CDI tende a acompanhar essa queda. Nesse momento que nós estamos agora, a Selic está em alta. O IPCA tende a se preservar, né, manter mais estável, e o GPM pode chegar a valores negativos no futuro. Até mesmo que, se você pegar hoje, muitos fundos imobiliários de papel, eles reduzem a sua exposição em GPM, porque a Selic subindo pode gerar um GPM negativo. Daí fica sendo um risco desnecessário para o fundo. Daí ele prefere IPCA e CDI. Como comparar, né, os dividendos desses fundos? Você tem lá a rosquinha que a gente viu, né, as porcentagens, e você tem o comportamento dos fundos imobiliários aí, do IPCA, GPM e Selic. Então, quando você tem o IPCA ele vai ser uma curva mais suave. O GPM ele vai oscilar muito mais, né? Ele pode estar trazendo retornos que podem ficar até negativos para gerar essa queda tão acentuada, né? Pode acontecer que num mês ele tenha um rendimento negativo e pode ser que ele suba muito mais do que o IPCA, né? Por isso que ele pode ser uma forma de ganhar mais dinheiro, como ele pode, num certo momento, trazer uma rentabilidade aí dos rendimentos menor. E a Selic normalmente ela é bem estável, né? Ela é constante. E o CDI vai ser bem próximo ali da Selic. Nisso daí você espera então que nesse período você tinha valores altos, né, para o GPM, Selic estável, um valor mais alto para o IPCA. Espera-se que ele pague mais rendimentos atrelados a esses resultados, e como teve uma queda muito acentuada aqui do GPM, com o GPM bem exposto aqui na carteira, né, 11,99, 12, 13% juntando com o GPDI, você espera uma queda, pode ter uma queda aí dos rendimentos, né, dado que teve uma queda bem acentuada nesses meses. Se a gente observar o dividendo pago, né, nós temos um rendimento de R$ 1 em janeiro de 2019, e em fevereiro nós observamos essa queda do rendimento. Depois ele fica estável, né, porque nos meses seguintes aí nós temos uma preservação da inflação e da Selic. Depois ele começa a cair novamente no futuro, podendo gerar uma perda aí de alguns centavos nos seus rendimentos, né? E daí você tem, né, que o dividendo em fevereiro foi impactado negativamente devido à deflação do GPM. O GPM foi negativo, né? Daí, por ele ter sido negativo, acaba que nós temos esse índice aí, nós temos esse dividendo menor aí. A divulgação do IPCA, que também apresentou um número relativamente baixo, né, de 0,15% naquele mês. O IPCA baixo, ele acabou não reajustando, né, porque o GPM caiu, ficou negativo, e o IPCA ele ficou próximo ali de um valor zero, então não teve muita correção. Então esses valores aí vão ficar um pouquinho mais abaixo em fevereiro, sendo que nos meses seguintes eles retornam aos patamar médio ali de 70 e poucos centavos.
Então, gente, esse vídeo é isso, né? Para a gente ter uma noção aí do que são os fatores que impactam no rendimento passivo do fundo, né? No próximo videoaula, nós vamos estar falando aí sobre os rendimentos também que são relacionados aos dividendos, mas são os rendimentos da forma ativa, porque tem fundos de papel que eles compram e vendem CRIs, e daí você obtém lucro a partir disso. Daí você pode estar observando esses fundos, que eles vão ter uma renda passiva e uma renda ativa. Daí você tem que analisar quanto que vem de cada uma delas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por estar acompanhando nosso trabalho. Espero que esteja sendo útil para vocês aí os ensinamentos, e bom estudo aí para vocês. Até o próximo vídeo.